Amém? Boa noite, a paz do Senhor a todos. Vocês estão bem? Glória a Deus. Eu também estou bem, grata ao nosso Deus por mais uma oportunidade. Eu creio que muitos de nós fizemos muitas coisas hoje, mas aproveitamos, também o momento de estar na casa do Senhor. Então, precisamos estar gratos. Amém? Agradeço também a liderança da nossa igreja pela oportunidade e a cada um de vocês que se esforçaram em estar aqui esta noite. Amém? Seria possível vocês sentarem um pouquinho mais à frente? Eu vou ser bem breve. E para começar, eu queria pedir o Mateus para colocar na tela Jeremias 17, versos 7 e 8. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Mateus, coloca também Salmos 1 ao 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que faz prosperará. Amém? Nessas duas leituras, nós vemos aqui que há uma comparação. Conforme está escrito aqui, o homem que confia no Senhor e o homem que não segue o conselho dos ímpios são comparados à árvore plantada à beira das águas. E quem são essas árvores? Tem árvores aí? Então, essas árvores, dessa comparação, somos nós. Somos nós que estamos plantadas, na terra fértil, na terra que prospera. E aonde é essa terra? Alguém? Terra, igreja, palavra viva. Amém? O pastor Sander falou da logo. Coloca aí, Mateus. O pastor Sander falou da logo. Eu achei tão interessante. Onde tem uma semente, crescendo, onde tem uma semente que brotou e cresceu. E essa terra, como eu falei, a igreja, a palavra viva, nós estamos plantados aqui.
E aqui nós temos a oportunidade de crescer, de mudar, temos a oportunidade de melhorar, né? Só depende de nós, porque é uma terra fértil. E na roça, né, quem veio aí de roça, sabe que em terra fértil a semente plantada cresce. Amém? E nós somos sementes plantadas nessa terra fértil, então nós precisamos crescer. E eu achei muito lindo, né, quando eu li essas duas palavras aqui, uma em Jeremias, outra em Salmos, onde há essa comparação. Porque o processo de germinação é muito lindo, o processo de germinar. Né, certa vez, a irmã Nisete fez essa experiência aqui com as crianças. Você lembra? E foi muito interessante, né? Ela deu a semente, ela deu o copinho ali com a terra já preparada, uma terra preta, e as crianças precisavam plantar essa semente em casa e cuidar. E ali a gente pôde ver, né, eu como mãe, da Ana Laura, ela cuidando daquela semente. E a semente germinou, né? Então a gente vê que uma terra realmente fértil faz uma semente germinar. Então o processo de germinação é maravilhoso, é algo mágico, né? Quando a gente olha uma semente que simplesmente ao ser plantada vira outra semente, né? É só Deus mesmo, né? Com esse feito maravilhoso, né? Ou seja, a germinação é o processo pelo qual uma semente retorna ao seu crescimento, resultando na formação de uma nova semente. Então nós somos sementes plantadas na terra fértil e precisamos gerar mais sementes. Quem já teve a oportunidade de ver uma plantação assim, em roça? Vocês já viram? A gente vê assim que, por exemplo, lá na Bahia, onde nós temos família, os meus cunhados trabalham em fazenda. E a gente já teve a oportunidade de ir nas plantações. Eles plantam soja, plantam algodão, plantam feijão, um monte de coisa. E a gente vê, são assim, pastos enormes, muita terra. E quando a gente olha, a gente vê aquele tanto de verde. Só que a gente olha e às vezes tem plantas pequenas e plantas maiores. E tem um monte de plantas que fica, né, no mesmo tamanho. E o que faz a gente pensar? A preparação da terra é uma só. A semente é uma só. Supondo que é uma lavoura de algodão, todas as sementes é uma só. Uma lavoura de soja, a mesma semente, a soja. Por que umas crescem mais e outras crescem menos? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Eu lembrando, né, da última vez que nós fomos, eles estavam plantando algodão. E aí tinha muito algodão, todo branquinho, né? Porque depois eles murcham, fica todo branquinho. E aí tinha uns pés bem maiores e outros pés bem pequenininhos. E é a mesma terra. É o mesmo processo que fez. E não é todos que crescem do mesmo tamanho. Um se destaca, né, pelo tamanho alto, grande, e outro se destaca pelo tamanho médio, pequeno. Então, o que faz? Por quê? Que umas crescem, umas sementes germinam e crescem, e outras não crescem tanto, né? É interessante a gente pensar sobre isso. É igual aqui na igreja, nós comparando, né? Nós somos sementes. E uns ouvem a palavra de Deus e procura mudança, procura crescer, procura transformação. E outros ouvem a mesma palavra no mesmo lugar, mas não surte efeito.
Assim somos nós, como essas plantações. Uns crescem e outros ficam na estática, né? Não cresce, não diminui, mas permanece igual. E nós precisamos entender, se nós somos sementes, estamos numa terra fértil, numa terra boa, preparada, nós precisamos crescer. Nós precisamos destacar. Assim como eu olhei aqueles algodões, né, grandes, nós precisamos ser sementes que crescem, que se reproduzem e dá outros frutos. Amém? Então, nós precisamos ter isso na nossa mente. Estamos no mesmo ambiente, então vamos crescer todos juntos e desenvolver. É interessante que nessas fazendas, como eu falei, tem todo um cuidado com essa plantação, né? Com inseticidas caríssimos. E meu cunhado fala que às vezes é tão caro que precisa vir escoltados. Então lá eles têm cuidado, né, com a plantação. Eles têm cuidado. Tem um pivô que sai molhando de tempos em tempos as sementes para não morrer. E aqui, todos os cultos, nós temos palavras, nós temos o louvor, nós temos um monte de coisas que nos impulsiona a crescer. Mas ainda assim, né, nós temos essa dificuldade. E falando sobre crescimento, né, onde tem as sementes que precisam de cuidados, tem a erva daninha que não precisa de nada. Ela cresce sozinha. Você nem está esperando e vai lá e ela cresce. Você está cuidando ali da plantação, passando inseticida por conta dos insetos. A erva daninha está lá, querendo crescer junto, querendo ultrapassar, na verdade, a semente boa a qual foi plantada. E assim também é nas nossas vidas. E assim também é conosco, né? O que pode ser uma erva daninha? A preguiça, o medo, o desânimo. Um monte de coisas que querem nos tirar o quê? Da presença. Que querem nos deixar em casa, sem ouvir a palavra para crescer. Então, nós precisamos tomar cuidado com as ervas daninhas, que cresce, como eu falei, sozinha. Não precisa de cuidado. Ela é enxerida e ela quer crescer junto com a planta. Ela quer crescer junto com as mudanças que nós precisamos fazer. Ela quer crescer junto com o nosso aprendizado. Quer crescer junto com as coisas boas que nós precisamos adquirir. Então, nós precisamos crescer e pisar nas ervas daninhas para que elas não cresçam, né, conosco, para que ela não cresça junto com as nossas coisas boas. Amém? Vocês estão entendendo? Então, a igreja é uma terra fértil, uma terra adubada, e nós estamos plantados aqui para germinar e crescer. Crescer em um monte de coisa que eu falei aí, né? Uns crescem mais rápido, outros crescem um pouco mais devagar, mas o importante é continuar, né? É continuar, ouvindo a palavra eficaz, viva de Deus e querer mudanças. Não podemos atrofiar, assim como algumas sementes que são plantadas mesmo em terras boas e não crescem, não germinam. Fica dormente, né? Fica dormente ali mesmo tendo uma terra preparada, uma terra bem cuidada para que ela possa crescer e se desenvolver.
que nós somos sementes boas, né? E vamos ser grandes árvores, plantadas à beira do caminho, à beira do rio, assim como fez a comparação aqui na palavra do Senhor. Eu estou quase finalizando devido ao tempo, então vou ter que dar uma enxugada aqui. Mas vamos lá. Voltando aqui falando de árvore, de frente à minha casa tinha uma árvore bem grande. E essa árvore, ela foi cortada. A gente mudou para lá, ela era essa árvore bem pequenininha, ela foi crescendo, crescendo. E as raízes foi, né, subindo ali a calçada. E aí a vizinha sempre querendo cortar essa árvore. E um certo dia, ela mandou cortar a árvore. A árvore foi cortada, só que ela deixou a raiz lá no chão. Adiantou? Não adiantou. Certo tempo depois, a árvore já estava cheia de broto novamente. Né? Já estava toda verde. Ela, ai meu Deus, o que eu vou fazer com essa árvore? Vai crescer de novo e vai virar do mesmo tamanho. E novamente comparando-nos, né? Nós como a árvore. Muitas das vezes somos cortados, somos podados, somos corrigidos, né? Para crescer. E nem sempre essas podas, nem sempre essas cortas do tronco principal é para nos matar. Às vezes é para você crescer mais forte, né? Às vezes é para crescer mais. Então a gente vê que às vezes podemos cair, sim, somos humanos, falhos. E às vezes olhamos aquela queda ali como o fim. E não é o fim, né? A Bíblia nos fala em Jó que a árvore é cortada, mas ela tem esperança. E assim é conosco. Caiu? Bora, levanta. Errou? Bora, ajoelha, pede perdão e segue em frente. Né? Uma árvore só é cortada para morrer quando se arranca a semente, a raiz. Aí ela não vai crescer mais. E aí terminando o caso da árvore de frente à minha casa. Por fim, ela pediu para um cara lá arrancar toda a raiz. Aí sim, a árvore não nasceu mais. Então, enquanto nós tivermos raízes fincadas na terra fértil, nós vamos crescer. Cortou aí um galho, cortou um pedaço aí, vai crescer de novo. Porque a terra é fértil. É uma terra que o Senhor habita. Então, quando cortou as raízes, quando o cara lá tirou totalmente as raízes, pronto. Aí ela cimentou lá o lugar, não nasceu árvore mais. Mas se ela tivesse deixado as raízes lá, ia nascer, ela ia cortar, ia nascer de novo, ia brotar, e com o tempo ia nascer uma árvore grande novamente. Então, tem raízes fincadas aí, vai crescer. Foi podada alguma coisa aí para uma correção, vai crescer, né? O novo de Deus precisa acontecer nas nossas vidas. E às vezes, para o novo acontecer, o velho precisa ir embora. As folhas velhas, os galhos velhos precisam ser cortados para que venham novos brotos e a árvore possa ficar mais forte. Amém? Eu vou finalizar por aqui, irmãos, e é isso. Que possamos ser grandes árvores, que possamos gerar frutos, que possamos gerar sementes, sombra boa. Amém?
Eu agradeço a oportunidade, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Amém, meus queridos? Uma palavra necessária para o alimento da nossa fé, né? Muito interessante. Nenhuma poda vai matar a árvore, não adianta, não vai acontecer isso. Nenhuma árvore vai morrer por causa da poda. Ela pode, eu estou falando de árvores, nós somos as árvores de Deus nessa terra. Ela pode morrer por falta, né, de raiz, por falta de obediência ou qualquer outra coisa, mas se você podar qualquer galho, a árvore não vai morrer. Eu tenho um pé de caferana lá em casa, não sei se vocês conhecem essa planta. Essa planta é uma cereja, o povo chama ela de cereja, mas eu fui ver o nome científico dela, chama caferana. É um gosto não muito familiar, então eu gosto, minha esposa também chupa dela. Lá em casa a Sandra não gosta, o Sandra também, como morava lá, não gostava. E aí ela deu a fruta, né, chupou essa fruta. E só que ela trazia uns besouros grandes assim, ficava ali nela, né, sentando. E acabou que ela estava um pouco meio perto da área. Eu fui cortei ela para matar ela mesmo. E cortei ela lá embaixo, irmã Simone. Só que aconteceu igual você falou, né? Eu achei que eu tinha matado ela, mas de repente, do nada, começou a nascer muitos brotos lindos, verdinhos. Ela ficou mais bonita do que quando ela estava grande. Aí minha esposa tem que cortar lá embaixo. Eu falei, não, deixa ela aí, agora que ela não vai morrer mesmo, agora vai continuar nascendo aí, só nós deixar ela mais baixo. Então, nenhuma poda mata a árvore, né? Fica mais bonita. O nosso pé de amora, ele é um pé de amora ruim, a amora dele é muito pequena. E aí, só que ele cresce grande demais, as folhas é muito grande, então cai em cima da área e entope a calha. Eu falei, esse pé de amora não pode crescer acima do teto. Então eu podei ele da minha altura. Falei, daqui ele não passa mais. Mas você vê o tanto que o pé de amora está bonito. As folhas verdinhas, dando amora lá embaixo, para a gente pegar elas agora, porque elas é pequena e dava lá em cima, não dava nem para pegar. Eu falei, tem que podar ele da minha altura. Aí a gente vem cá e pega as amoras. E aí ele começou a nascer um galho agora esses dias. Aí quando ele passou assim, eu fui lá e podei, vai ficar da minha altura. Que é do meu tamanho. Aí, da minha altura, ele está bonito, ele ficava bonito, mas de repente ele ficava seco, as folhas secas em cima da cara, entupia, aí a chuva vinha e a água voltava para o forro de gesso e acabava com o nosso forro de gesso. Eu falei, não, você tem que ficar da minha altura, fica quietinho da minha altura aí. E está lindo, então a poda é uma coisa interessante, né? Dói, eu não sei, porque a árvore não fala, né? Ela não chora, né? Mas solta uns leite, uns líquidos lá, deve ser o choro, mas com certeza dói, deve ser que dói, né? Tem nenhum cientista aqui? Tem algum botânico, sei lá, fala, pastor, dói. Cientificamente já foi constatado. Mas na nossa vida, às vezes, dói, né? Mas o que acontece? Vai nascer bonito, mais forte. Que linda palavra. É uma palavra para um culto mais recheado ainda de pessoas, um culto de domingo, onde nós podemos desfrutar melhor ainda dessa palavra. Que Deus fale mais forte, mais profundo no seu coração. Que você seja uma árvore frutífera, que seus frutos sejam vistosos, sejam bons à vista e também saborear. Tem pessoas que olham para a gente e vê frutos lindos e eles querem saborear desse fruto. Uma vez uma pessoa olhou para um casal e disse assim, eu quero ter o que eles têm, a alegria, sabe, a paz que eles podiam transparecer. Eu quero saber o que acontece, que eu quero ter o que essa pessoa tem. E é isso, os frutos que nós podemos gerar através da nossa árvore, que se chama fé, se chama a gente, né, nós mesmos. Então, fique de pé comigo, porque nessa noite eu sei que, além de Deus ter falado muito profundo, que é uma das coisas mais importantes do culto, que é a palavra, Deus também quer concretizar a obra dele aqui essa noite.